Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja muito bem e seja na santa paz do Senhor. Hoje, segunda-feira, agora eu tô gravando esse vídeo para vocês às 7 horas da manhã. Tô colocando aí a minha vida, alguns projetos, né? Um deles é levantar pela manhã, levantei hoje às 5 horas, tá? Já li a palavra, já fiz meu devocional ao Senhor e tô gravando um vídeo para deixar para vocês aí na segunda-feira. Eu tô querendo colocar o vídeo, né? Tô programando para o vídeo ficar aqui na segunda e na sexta, tá? Então, se você está aí junto comigo, se não é inscrito, se inscreva. E é isso, eu quero fazer aquilo que Deus tem colocado no meu coração. E hoje eu estava meditando, né? Qual palavra eu ia trazer? Estava lendo a palavra e achei algo interessante e quero dividir com vocês. Estou meditando. O que fazer quando Deus nos diz não? Quantas vezes nós oramos ao Senhor sobre algo, estamos pedindo, né? Desejando alguma coisa, nós oramos e nós vemos que a resposta de Deus para nós é não, né? Eu tenho passado por esse processo. Eu tinha aí alguns sonhos, né? Já há alguns anos atrás, Deus sempre falou comigo, busca primeiro o meu reino, busca a minha justiça e as demais coisas eu vou te acrescentar. E eu dizia para Deus, não, Senhor, eu tô te buscando, eu ia na igreja todo dia, para mim aquilo já era buscar o Senhor, mas Ele queria o meu melhor, Ele queria a minha entrega, né? O que a palavra nos diz? Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E muitas vezes nós não estamos adorando a Deus em espírito e em verdade, porque nós temos outras prioridades. Muitas vezes nós estamos na igreja, estamos dentro da igreja, tá ali correndo aquele culto na presença do Senhor, e nós não vamos lá para adorar, nós vamos lá para pedir. Outras vezes estamos ali e vamos ficando com a nossa mente ali, não está com o coração na presença de Deus. Estamos preocupados com a dívida, estamos preocupados com uma situação que estamos passando na nossa casa, estamos preocupados com alguém que está doente na nossa família, né? Com tantas coisas que nós passamos, as tribulações da vida, que o Senhor Jesus nos disse que nós teríamos, na verdade, mas Ele também nos disse o quê? Que Ele venceu essas tribulações, que nós venceríamos também. Mas, muitas vezes, essas coisas vão tomando conta da nossa vida de uma maneira tão grande que nós não conseguimos entregar o nosso melhor para o Senhor. E aí nós estamos orando sobre determinadas situações e nós ouvimos o não. Eu lembro que às vezes eu orava o Senhor, eu desejava muito, né? Teve um período que eu queria prestar um concurso público. Então eu comecei a orar, né? Comecei a estudar, comecei a me dedicar e fiz 1, 2, 3, 4, 5 concurso público. Alguns eu passei naquela classificação que não seria chamada e outros eu não fui aprovada. E eu orava. Eu lembro que um dia eu estava pedindo ao Senhor, e que estava querendo, o Senhor vai abrir essa porta, pedindo para Ele. Comecei a orar, comecei a estudar e fiz a prova. E quando eu peguei o resultado, eu tinha sido reprovado. Aí estava ali na minha pia, né, onde eu morava, e comecei a chorar tanto. Falei, Deus, por quê? Via tantas pessoas sendo aprovadas e eu não conseguia. E o Senhor falou para mim, não é isso que eu tenho para você. Eu tenho algo melhor que isso. Mas é necessário que você se entregue, né, de todo o seu coração. Mas eu não conseguia entender. E eu ficava chateada. E sabe o que eu fazia? Quando eu via os não do Senhor, eu ficava triste. Eu chorava. Eu reclamava. E aí, lendo essa passagem que eu quero deixar para vocês, por que a gente não consegue, né, muitas vezes, alcançar as bênçãos do Senhor? A palavra do Senhor é bem clara, diz assim, agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Então, uma das respostas é essa. Muitas vezes nós não conseguimos agradar a Deus. Nós achamos que estamos agradando a Deus. Ah, não, mas eu vou na igreja todo dia. Porque nós precisamos adorar a Deus de todo o nosso coração. Então, muitas vezes nós apenas estamos fazendo ali uma ação costumeira, né? Não, eu vou porque fulano disse para mim não faltar, eu vou porque eu tenho que ir hoje na igreja, mas nós não saímos da nossa casa pensando hoje eu vou adorar a Deus. Então o que Deus espera de nós? Que nós o adoremos em espírito e em verdade, não como uma vida costumeira, né? Acabamos entrando num ciclo de costume, de religiosidade, e isso não agrada a Deus. Então ao invés de agradá-lo, nós o aborrecemos. E aí nós não vivemos essa palavra, agrada-te do Senhor, Ele considerará o desejo do seu coração. Tem vários motivos para Deus não atender a sua oração, não responder aquilo que você está pedindo, mas um deles é isso. Nós não estamos no centro da vontade de Deus, nós não estamos o agradando como Ele merece ser agradado, e por isso ficamos com as nossas bênçãos retidas. E eu estava vendo aqui, né, voltando ao que eu estava falando, quando nós recebemos o não do Senhor. O que você faz quando você pede a Deus sobre algo e você não tem resposta? Ou às vezes aquilo que você pediu não acontece. É um não do Senhor. A resposta de Deus é não. Senhor, eu quero essa porta. Só abre essa porta para mim e essa porta não se abre. Qual é a resposta? Não, não é para você. Eu tenho algo melhor que isso. Nós às vezes não entendemos. E olha só o que Davi faz. Vou deixar essa mensagem para você. 2 Samuel,
capítulo 7, diz assim, olha o que acontece. Davi fala para Natã, um profeta, que ele queria fazer uma casa para o Senhor. Naquela época, o nosso Deus, ele andava assim nas tendas, né? E Davi começou a olhar que ele tinha uma casa muito bonita, né? A casa dele era de cedro, uma madeira maravilhosa da época. Ele tinha tudo do bom e do melhor. E ele começou a olhar e ver que Deus não tinha uma casa. Na cabeça de Davi foi isso que ele pensou. Eu tenho uma casa tão boa e o meu Deus não tem. Eu quero fazer uma casa para o Senhor. Então ele comenta isso com o profeta Natã. E olha só o que o profeta diz. Deixa eu ler para você aqui no capítulo 7 diz assim, a aliança do Senhor com Davi. Sucedeu que habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã, olha, eu moro em uma casa de cedros e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei, vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Observa só que Natã, o profeta, quando ouve isso, agradou o coração dele. Falou, realmente, né? Naquela época, havia ali uma arca onde representava Deus. Eles pegavam aquela arca e colocavam numa tenda, colocavam no tabernáculo. E Davi falou, não, eu preciso ter a casa de Deus. O local que vai ficar ali é a arca, que representa a presença de Deus. E ele merece o melhor, porque eu moro numa casa melhor. E o profeta achou isso o máximo. E disse assim, não, realmente, faça o que está no teu coração. Mas olha só, nós às vezes queremos tomar atitude que agrada o nosso coração. Aí nós nos preocupamos e não ficamos atentos a entender qual que é a real vontade de Deus. Porque às vezes aquilo que eu quero não é a vontade de Deus. Então, quando o Natã ouve isso, ele se agradou e disse, faça o que está no seu coração. Ele entendeu que aquilo realmente tem sentido. Porque a arca de Deus ficava num lugar, depois ia para outro, não tinha o lugar certo dela. A casa de Deus, né? A presença do Senhor que representava ali naquela arca, eles queriam colocar no local. Então, qual foi a resposta de Deus? Observamos só que Natã dá a resposta dele. Mas olha só o que Deus diz, no versículo 4. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo, vai e diz ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda e em tabernáculo. Em todo lugar que andei, com todos os filhos de Israel, falei a casa alguma palavra com qualquer das suas tribos, ou a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que não me edificais uma casa de cedro? Ou seja, Deus estava falando, se eu quisesse ter uma casa, eu já tinha pedido, eu não quero ter uma casa. Né? Eu não quero que você se preocupe com isso agora. Mas por quê? Porque Deus tinha outros planos. Não era para Davi fazer isso. Não era para Davi edificar um templo para Deus. Então, por isso que Deus disse para ele que não era para ele tomar essa atitude. Olha só o que Deus diz no versículo 12. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigo-a-lo-ei com varas de homens, e com açoite de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Então aqui ele está falando para Davi que um descendente dele faria, né, essa casa, esse templo. Isso se cumpriu. Lá na frente você vai ver que esse descendente foi Salomão. Salomão edificou o templo. Então Deus disse para Davi, não. E quando Davi recebe essa resposta, o que Davi faz? Olha só, versículo 22. Portanto, grandíssimo és o Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo que nós mesmos temos ouvido. Então, o que Davi fez? Glorificou a Deus, exaltou a Deus. Então, muitas vezes, quando nós ouvimos um não, nós ficamos tristes, nós murmuramos, nós ficamos com raivinha de Deus, né? Nós ficamos desanimados. E às vezes nós até paramos, estava indo adiante, estava prosseguindo, mas ouvi um não, fico desanimado, paro. Davi não. Davi ouviu um não do Senhor, mas Davi foi glorificar a Deus. E é isso que nós precisamos aprender. Muitas vezes nós vamos pedir algo ao Senhor, estaremos orando por algo e Deus vai nos dizer não. E nesse momento o que nós devemos fazer é glorificar o nome do Senhor, porque o nosso Deus sabe o que está fazendo.
Tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. E se Ele te disse não, é porque Ele tem algo melhor para você. Apenas creia, apenas confie, continue caminhando, exaltando e glorificando ao seu Deus. Porque o Senhor está na tua vida e Ele sabe o que você precisa. E no tempo certo, Ele fará. Amém? É isso. Que essa mensagem entre no seu coração, que o Espírito Santo produza bons frutos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.